A mineração é como se fosse uma árvore frondosa que não deixa nada crescer embaixo. Não tratar divergências de ideias como briga política, né? Porque não pode ser. A reforma tributária que vem por aí, ela é um avanço, mas ela também é um motivo de preocupação para os municípios. Congonhas, vergonhosamente, a única cidade com mais de 50 mil habitantes que joga integralmente o seu esgoto no rio. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje aqui no Café com Política, nos estúdios da FM O Tempo, prefeito eleito Anderson Cabido, do PSB, eleito para o seu terceiro mandato. Nesta última eleição, conquistando 12.193 votos, pouco mais de 36% dos votos válidos do município, está assumindo agora para manter o município sob seu comando nos próximos 4 anos. Seja muito bem-vindo aqui à FM O Tempo, prefeito Anderson Cabido, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, também. Um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, celebrando ainda, né, essa vitória para nós lá, que foi muito, muito importante. A gente acredita muito no potencial da nossa Congonhas, e a gente sabe que temos a expectativa de um futuro muito promissor aí. Prefeito, dadas as suas outras 2 gestões, de 2005 até 2012, e agora a sua retomada para o município, eu queria que o senhor elencasse pelo menos 1 ou 2, quais são os grandes principais desafios ou as grandes carências que a cidade de Congonhas tem daquela época e que não tenham sido resolvidos eventualmente nesta gestão que o senhor vai começar. A gente fala muito da necessidade dos municípios, gestão após gestão, de resolver os problemas contemporâneos, porque o futuro sempre guarda novos problemas e novos desafios, né? É ruim quando o município não consegue resolver os problemas de hoje e chegam também os novos problemas, né? Então você tem que ir atualizando a sua lista de objetivos, né? Então as questões de educação e saúde sempre estarão na dianteira. Você resolve hoje, ano que vem tem novos desafios, e a gente viu uma mudança muito grande ao longo dos últimos anos, décadas talvez, da mudança do perfil das demandas, das necessidades. Antigamente, por exemplo, você tinha políticas públicas mais gerais. Você tinha política pública para a saúde e estava ok, política pública para a educação e estava ok. Hoje não. Hoje você tem que ter política pública de saúde para a população negra, política pública de saúde para a mulher, política pública de saúde voltada para o idoso, para a população idosa. Então, as necessidades e demandas da sociedade também vão se alterando e vão se aprimorando. Então, isso exige por parte do poder público também esse aprimoramento, né? Então, saúde e educação continuam sendo um desafio. A gente tem um desafio grande lá também de mobilidade urbana e principalmente, Guilherme e Thalita, o convívio com a mineração. O convívio com a mineração para territórios como o nosso, que é um território minerado, é um convívio permanente e super desafiador. E aí a gente precisa dividir a cidade de Congonhas em uma cidade que precisa dividir com a mineração, a população que está ali e a população também que visita Congonhas, né, prefeito? Porque é uma cidade muito rica em história e que cada vez mais precisa ser explorada. Congonhas, ela é uma cidade patrimônio mundial. São 3 cidades em Minas Gerais que são patrimônio mundial, junto com o conjunto arquitetônico da Pampulha, né? Diamantina, Ouro Preto e Congonhas. Então a gente recebe um fluxo importante de turistas na nossa cidade. A gente tem uma tradição religiosa também, uma festa religiosa, uma romaria Congonhas, que é muito importante. Congonhas está aí colocada como talvez a principal festa religiosa do estado de Minas Gerais. Então isso tudo faz com que o fluxo de turistas seja grande, mas a gente não consegue reter esse turista lá e transformar isso em renda e oportunidade de trabalho para as pessoas. Então é fundamental que os governos, e esse é um processo de longo prazo, né? Assim, a gente iniciou lá um trabalho, foi dado sequência, em um dado momento isso foi interrompido e agora a gente vai retomar esse trabalho de longo prazo de transformar Congonhas numa cidade menos mineradora, com uma economia mais diversificada. Então, assim, reduzir a dependência da mineração
tem que ser uma obsessão da cidade, não apenas do prefeito, mas de todos os prefeitos que virão a seguir. Tem que ser uma obsessão, e o turismo, ele é fundamental para isso. Do momento em que o senhor foi prefeito nos 2 primeiros mandatos, havia uma iniciativa, eu gosto sempre de mencioná-la aqui em algumas conversas, que era o Circuito Estrada Real. Foi pensado como uma ideia de fazer exatamente um fio condutor que fosse capaz de unir os municípios e o turista que sai de Belo Horizonte, que crie nele ou que incitasse nele um interesse para visitar Congonhas, para visitar Ouro Preto, fazendo uma tentativa de melhorar, inclusive, a renda, a retenção de recursos por lá. Olhando com a luz do tempo, prefeito, é preciso de uma iniciativa parecida com aquilo, mudou-se completamente, o tipo de turista que Congonhas buscava e que busca hoje é muito diferente? Então, o projeto, o programa, a estratégia da Estrada Real era uma estratégia super promissora também, e produziu resultados interessantes, fez uma promoção, uma projeção importante desse roteiro, mas faltou a continuidade. É o grande problema, talvez uma das grandes tragédias nacionais que a gente pouco fala, é a descontinuidade das coisas, das políticas, né? Governo após governo é necessário que se tenha continuidade, porque sobretudo na área do desenvolvimento econômico, as coisas produzirão transformação efetiva na vida das pessoas no longo prazo. Não é durante o mandato de um prefeito ou no seu mandato, 2 mandatos ali e tudo mais. É necessário que tenha essa visão de longo prazo. E faltou isso no projeto Estrada Real. Era para ele ainda estar aí completamente priorizado pelo governo. Infelizmente isso não está acontecendo. Então, hoje a gente precisa ter uma estratégia que se conecte, que resgate esse potencial, porque é um potencial, Estrada Real é um potencial, mas que a gente se conecte também a outras percepções. Por exemplo, naquela época a gente fez uma pesquisa e identificamos que apenas 4%, 5% da população residente na região metropolitana de Belo Horizonte conhecia uma cidade histórica. Então a gente fica às vezes tentando trazer turista do exterior, quando na verdade a gente tem 4,5 milhões de habitantes aqui na região metropolitana que não conhecem as cidades históricas. O governo de Minas, desculpa, prefeito, te interromper, mas é para pegar um gancho nisso que o senhor falou. O governo de Minas tem colocado isso como uma prioridade, mostrar para o mineiro que Minas tem, né? Mas aí a gente esbarra em algumas questões de estrutura, como por exemplo as estradas que cortam Minas Gerais. Congonhas tem um caso específico também, pela estrada que corta Congonhas, e é uma situação precária. A 040 é uma questão precária. Uhum. E aí é que eu te pergunto, esse diálogo do prefeito eleito com o governo do estado, pensando em trazer esses turistas da região metropolitana ou de qualquer outro canto de Minas Gerais, passa também pela necessidade de aprimorar as estradas, melhorar a questão dos pedágios, por exemplo? Não tenha dúvida, né? Quando a gente fala desse turista, a gente está falando do turismo de proximidade, né? Então, é um turista que ele vai porque está próximo, mas o acesso tem que ser fácil. A mobilidade tem que ser boa, a estrada tem que ser boa, ele tem que ter um calendário de eventos adequado no município. A gente tem que ter lá uma infraestrutura de bares, hotéis, coisa que a gente não tem ainda. Não tem ainda porque, voltando à história da mineração, né? Eu gosto muito de citar, a mineração é como se fosse uma árvore frondosa que não deixa nada crescer embaixo. Então, para você fazer o turismo crescer, por exemplo, os nossos hotéis hoje em Congonhas são praticamente todos eles ocupados pela mineração, né? Um turista que queira fazer uma reserva hoje em Congonhas no hotel vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele está sendo ocupado. Os hotéis estão sendo ocupados pela mineração, né? Então, fazer com que isso se estruture a ponto de se consolidar como uma alternativa econômica importante para o município é um trabalho que precisa ter também o apoio do governo do estado, de boas estradas, de boa infraestrutura, de segurança pública. Isso tudo conta muito. Prefeito, é claro que as demandas parecem sempre infinitas, e o senhor falou do grau de especialização que elas têm exigido dos gestores públicos. Mas eu quero perguntar sobre a ponta orçamentária. O que a gente tem visto ano após ano são dificuldades que são levadas para os municípios com a instituição de pisos nacionais, com a instituição de perdas de ICMS por decisões aqui ou acolá do Congresso Nacional, do Poder Executivo e etc. Como é que é lidar com o orçamento hoje? Como é que o senhor vai chegar para Congonhas e olha o que é gerir um orçamento? O senhor tem uma fatia muito menor
de margem do que tinha nas suas gestões anteriores? Eu queria que o senhor mostrasse, indicasse um pouco para o nosso ouvinte como isso é hoje em dia. Então, o nosso governo e o governo que me sucedeu, né, que é do meu vice-prefeito, atualmente o vice-prefeito, foram governos muito exitosos do ponto de vista do estímulo econômico, né? Então, esse estímulo à economia do município, de Congonhas, ela se multiplicou talvez aí por 10 vezes ao longo desse período nosso. Então, isso reflete na arrecadação. Então, Congonhas, ela se situa hoje num rol muito exclusivo de municípios que tem uma boa arrecadação per capita, né? Diferentemente da grande maioria dos municípios que luta com dificuldade, municípios que dependem muito dos repasses do governo do estado, do governo federal e tudo mais. Então a gente tem hoje uma situação orçamentária relativamente adequada, de novo, graças ao trabalho de ajuste da estrutura, ao trabalho de estímulo à atividade econômica realizados lá atrás, e até hoje isso é colhido. Então, do ponto de vista orçamentário, a gente tem hoje uma condição boa de realizar os investimentos que o município precisa para a gente aprimorar os serviços públicos, para a gente poder retomar Congonhas no rol de cidades bem administradas e que oferecem uma condição boa para os seus moradores. Estamos muito confiantes nisso. 12 anos depois, prefeito, do seu segundo mandato, o senhor volta para um terceiro mandato e com uma característica que não é tão comum no Brasil, né? Aliás, o senhor até falou, a gente não achou pelo menos uma história parecida no Brasil. O senhor vai ser prefeito pela terceira vez, tendo o mesmo vice pela terceira vez. Como construir essa relação de confiança, de ajustes para a cidade e fazer a população acreditar que aquela dupla ali, de fato, é a melhor dupla para a cidade? Então, e tendo ele sido prefeito também por 2 mandatos, né? Então, a experiência dele, a competência dele, o Zelinho, né? Ele agrega muito ao projeto, né? Congonhas tem um projeto que não é da minha propriedade, que não é meu, que não é dele. Tem um projeto de desenvolvimento da cidade, de tornar a cidade mais justa, mais sustentável, uma cidade mais próspera. Isso pertence à cidade, né? E a cidade escolheu entregar, mais uma vez, a mim e a ele, essa responsabilidade de conduzir. E agora é fundamental que haja diálogo, que haja disposição ao contraditório, que haja, de fato, a boa política prevalecendo, porque onde há a boa política, há construção coletiva, há a possibilidade do diálogo. Então não vai ter essa coisa muito comum que a gente vê na maioria dos casos, do prefeito já brigar com o vice e na eleição seguinte já é outro vice. No nosso caso, não. Bom, Belo Horizonte está aqui como um exemplo ao longo dos últimos 20 anos assim. Pois é. No nosso caso lá, a gente, mais do que ter repetido o vice, né? Esse vice foi apoiado por nós quando ele foi eleito também. Então, é fruto mesmo da disposição muito típica do mineiro, do político mineiro. Aliás, a gente perdeu um pouco esse traço, né? Mas do diálogo, da construção, de não tratar divergências de ideias como briga política, né? Porque não pode ser. Diálogo e divergência de ideias. Eu quero pegar essas duas palavras, ou essas 3 palavras que o senhor mencionou, para lhe perguntar como é a relação com o governo do estado. Ideologicamente, eles estão em campos diferentes do senhor e do prefeito Zelinho. De alguma maneira, isso já interditou em algum momento a relação? A relação é boa, é ruim? Falta ao governo algo que a prefeitura de Congonhas não tenha obtido e que gostaria? Que maneira o senhor classifica essa relação? Bom, então, eu fui prefeito numa época que o governador também era contrário, né? Mas o Zelinho não. O Zelinho era do partido do governador, então a gente conseguia fazer essa construção, tanto com o governo do estado, à época, 2005 a 2012, e sobretudo com o governo federal, né? Agora, o Zelinho também não é da base, né? O partido do Zelinho, né? Não é da base do governador Zema. A gente espera que haja uma postura republicana por parte dele
Na verdade, os moradores de Congonhas são também mineiros, são também governados pelo governador, não são governados só pelo prefeito, e a gente espera poder contar com a parceria aí do governo do estado para a gente poder avançar em pautas que são muito caras para a gente em Congonhas e que dependem muito do governo do estado, como por exemplo as questões de segurança pública, né? O governo do estado vem diminuindo o efetivo policial na maioria dos municípios. Congonhas não é diferente, isso nos preocupa. Os investimentos, por exemplo, que a gente tem em saneamento hoje, que hoje tem uma cargo da Copasa, eles têm sido muito mal realizados e Congonhas, vergonhosamente, é a cidade hoje, talvez, a única cidade, cidade não consigo confirmar, mas a única cidade com mais de 50 mil habitantes que joga integralmente o seu esgoto no rio. Uma cidade que é patrimônio do mundo. Então, a gente precisa avançar no diálogo com o governo do estado para poder resolver esses problemas que estão hoje muito mais nas mãos dele, né, do que nas nossas. Prefeito, a gente tem recebido vários prefeitos eleitos da região metropolitana, ou reeleitos, né? Ou não da região metropolitana, né? De cidades importantes daqui do estado e que a gente procura dar a voz sempre aqui no Café com Política. E a gente tem feito uma pergunta quase única para todos, que é exatamente em relação à relação que esses prefeitos precisam criar, para que de fato os prefeitos ganhem voz, seja no governo do estado ou atravessando o governo federal. Qual que é a importância desse diálogo e dessa união dos prefeitos? A importância, ela é permanente, Thalita, assim, ela é fundamental em dois aspectos principais. Tem um aspecto político, e aí o aspecto político, por quê? Porque quando os prefeitos estão dialogando, estão unidos, através das suas entidades municipalistas e tudo mais, eles adquirem uma força maior de negociação com outras instâncias, né? Seja com o governo federal, o governo do estado, com o judiciário, com o legislativo, com o Ministério Público. Então essa unidade dos prefeitos, essa união dos prefeitos dos municípios, ela é fundamental porque existem demandas que são muito comuns a todos, né? A gente precisa de fato, sobretudo agora no contexto da reforma tributária que vem por aí, que ela é de fato uma grande, ela é um avanço, mas ela também é um motivo de preocupação para os municípios. Mas existe também um outro aspecto essencial desse entrosamento maior entre os prefeitos e prefeituras, que é o aspecto prático mesmo de implementação de políticas públicas. Tem política pública que é muito difícil você realizá-la num pedacinho só do seu município. Você precisa fazê-la com uma abordagem um pouco mais regional. A saúde, por exemplo. Você não vai encontrar município nenhum do interior do estado que consiga ter solução para todas as questões de saúde. Ele precisa compartilhar isso com municípios vizinhos, com outras regiões. Então essa integração dos municípios, inclusive para poder aprimorar as políticas públicas que não justificam, sem querer alongar. Imagine só, todos os municípios hoje precisam ter abrigo para mulher, abrigo para o menor infrator, abrigo para criança e adolescente, abrigo para mulher vítima de violência, para o idoso. A maioria dos municípios não tem essa condição. Se você não compartilhar isso regionalmente, olha, você fica com o abrigo de mulheres, o outro fica com o abrigo do menor infrator, o outro fica com o dos idosos e tudo, mas se você não compartilha isso, você não consegue executar a política pública a contento. Então, a perspectiva da integração regional para poder fortalecer e ampliar as políticas públicas em favor da população, ela é fundamental. Nós estamos conversando com o prefeito de Congonhas, Anderson Cabido, do PSD. No Café com Política, hora do bate-pronto. Prefeito, aquele momento que a gente faz aqui, perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinados? Entendi a indireta. Então vamos lá. Nada disso, prefeito. Mantemos um padrão todos os dias aqui, para não dizer que fazemos diferente. PAC Cidades Históricas, o que representou efetivamente para os municípios como Congonhas? Para municípios que conseguiram se organizar e apresentar projetos, como foi o caso de Congonhas, foi absolutamente transformador. O que mudou quando o senhor deixou a prefeitura há 12 anos para agora? Mudou o nível de exigência da população acerca de demandas que a prefeitura tem que entregar.
a superação do modelo atual de mineração nos municípios acontecerá? Ela precisa acontecer inevitavelmente, porque é insustentável isso no longo prazo. Como fazer com que haja uma boa estrutura com mineração, população, cidade histórica, cidade turística? Compartilhar melhor os ganhos que a mineração obtém com a própria população e a comunidade. Prefeito, curtinho, rapidinho, de Congonhas, Anderson Cabido, do PSB. Prefeito, muito obrigado pela participação aqui. Como a gente tem dito a outros prefeitos que vêm, é apenas o primeiro convite que faremos ao longo das gestões para que os senhores participem, para que tragam as realidades dos municípios que às vezes não estão exatamente aqui a olho nu dos belo-horizontinos, quem está na região metropolitana, mas é importante inclusive abrirmos essa estrada que levem essa população da capital da região metropolitana a conhecer os problemas, as coisas boas e as potencialidades que existem nos municípios. Obrigado, prefeito. Obrigado a vocês, prazer revê-lo, né? E Congonhas está lá à disposição, e quem ainda não teve oportunidade de conhecer nossa cidade, fica o convite. Congonhas está de portas abertas, a nossa capital mineira da fé, cidade patrimônio do mundo. E é uma cidade lindíssima, viu, prefeito? Obrigada pela entrevista e volte sempre.